Olá a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é César Fujiwara e a videoaula de hoje é sobre os aspectos básicos do câncer. Espero que gostem. O que é o câncer? Antes de definirmos a palavra câncer, precisamos falar sobre tumor. Tumor é um nome genérico dado para qualquer crescimento celular anormal e quando esse crescimento celular ele não invade os tecidos adjacentes e fica confinado, esse tumor é classificado como um tumor benigno. Por outro lado, quando esse crescimento anormal ele invade os tecidos adjacentes e também pode colonizar sítios à distância, esse tumor é classificado como um tumor maligno. O câncer é, então, um crescimento celular maligno, geralmente associado a alterações genéticas que ocasionam a perda de controle nos processos de proliferação e de morte celular. Em termos epidemiológicos e de prevalência, a gente tem essa figura esquemática da incidência de casos nos Estados Unidos no ano de 2020. Então, essa figura mostra que a soma dos casos de câncer em homens e mulheres ultrapassa 1.800.000 novos casos, dos quais cerca de 30% levarão o paciente a óbito, o que indica e mostra a importância dessa doença na saúde pública. Os dados atuais mostram também que o câncer é a segunda causa de morte no mundo, atrás somente das doenças cardiovasculares. Bom, existem então diferentes tipos de câncer com diferentes nomenclaturas. Por exemplo, o carcinoma, que é o tipo de câncer mais comum. Ele se origina de tecidos de revestimento interno e externo, que podem acometer o pulmão, a mama, cólon, bexiga e próstata. Por outro lado, as leucemias se originam de progenitores das células sanguíneas que proliferam na medula óssea e se acumulam no sangue. Além disso, linfomas são originados nos linfonodos e células do sistema imune. Por fim, o sarcoma, que é o câncer originado do tecido conjuntivo de suporte, como o tecido adiposo, o tecido conjuntivo propriamente dito, o osso e o músculo. Então, existem diferentes nomes técnicos para tentar classificar esses diferentes tipos de câncer, que podem ser carcinomas, sarcomas, linfomas e leucemias. Para isso, existem diferentes prefixos que são colocados na frente do câncer. Por exemplo, adenocarcinoma seria um câncer que surgiu de uma glândula. Então, pode ser um adenocarcinoma mamário, um adenocarcinoma pulmonar. Condro denomina cartilagem, eritro, eritrócitos, hemanjo, vasos sanguíneos, hepato, fígado. Então, o hepatocarcinoma seria o câncer de fígado. Lipo, tecido adiposo, linfo, linfócitos, melano, melanócitos. Então, temos o melanoma, que é um câncer de melanócitos. Mielo, medula óssea, mio, músculo e ósteo, osso. Então, osteosarcoma seria um câncer do osso. Para a gente entender como o câncer surge, vou usar essa figura esquemática da pele para exemplificar o crescimento normal. Então, a gente tem um corte histológico da pele, a gente observa então um tecido epitelial estratificado pavimentoso, apoiado no tecido conjuntivo, que é a derme. Então, as células que proliferam na epiderme são as células da camada basal. Então, essas células são as células proliferativas. E elas proliferam de forma a preencher e empurrar as células para cima, sendo que as células mais superficiais são células mortas, pois estão queratinizadas. E como surge o câncer? Então, a gente tem um epitélio normal, que em algum momento ele vai produzir uma célula alterada devido a alguma alteração genética, e essa célula começa a proliferar de maneira desordenada. Então, na figura a seguir, a gente tem esse crescimento celular anormal, que já começa a invadir os tecidos adjacentes. Então, nesse processo de invasão, as células secretam moléculas que são capazes de digerir a matriz extracelular, e além disso, essas células também adquirem a capacidade de invadir a corrente sanguínea. Então, essas células entrando na corrente sanguínea vão ser transportadas para órgãos à distância, onde elas podem colonizar e formar novos tumores. E essa formação de tumores à distância, longe dos focos primários, é chamada de metástase, e é a principal causa de morte relacionada ao câncer. Ao final, voltamos então àquela classificação de tumores benignos e malignos, que é o câncer. Então, aqui essa figura mostra um tumor maligno ou câncer, onde o câncer já invadiu os tecidos adjacentes e já consegue migrar através da corrente sanguínea para formar metástases. Diferentemente de um tumor benigno, onde as células estão contidas em seu sítio de origem e elas não invadem o tecido adjacente. E por que o câncer é tão perigoso e se tornou um problema grande de saúde pública? Como eu mostrei anteriormente, o câncer é a segunda causa de morte no mundo.
Então, por exemplo, nessa figura esquemática, temos mostrando que o melanoma ele forma seu tumor primário na pele, mas o principal problema desse tipo de câncer é que ele forma metástases à distância, ou seja, o tumor primário ele emite células que conseguem migrar através da corrente sanguínea e colonizar diferentes órgãos, como o fígado, cérebro e ossos. E esse crescimento secundário do tumor nos órgãos-alvo, como fígado, cérebro e ossos, ele causa uma perda de função desses órgãos que pode comprometer a vida do paciente. Assim, para que a chance de sobrevida do paciente seja máxima, é necessário que o câncer seja detectado de maneira precoce. Para isso, existem vários exames, como a biópsia, onde se retira um fragmento do tumor ou do sangue do paciente, onde se analisa a expressão gênica e proteica, além de detectar mutações e alterações genéticas, e além disso, se analisa a estrutura celular, através da patologia. Então, na patologia, várias características celulares são analisadas para se comparar uma célula normal com a célula do câncer. Então, por exemplo, existem variações no número de células divididas irregularmente, aumento ou diminuição do núcleo, aumento ou diminuição do volume do citoplasma, variação do tamanho e da forma das células, perda de estruturas especializadas na célula do câncer, rearranjo desorganizado e a perda das junções extracelulares. Então, no exame patológico, várias características celulares são comparadas e analisadas entre o tecido normal e um tecido com câncer. Dentre eles, as variações no formato e tamanho do núcleo, as variações do volume do citoplasma, variações na forma da célula, na perda de estruturas especializadas, na perda de junções celulares e na perda de diferenciação celular também. Muitas vezes, no exame microscópico de uma biópsia, encontra-se uma condição chamada de hiperplasia. Então, a hiperplasia nada mais é do que um crescimento exacerbado do número de células, então uma divisão celular aumentada, mas as células ainda mantêm uma característica semelhante ao tecido normal. Então, as células não perdem a sua forma e não perdem a sua função. A próxima condição detectada no exame microscópico da biópsia é a displasia, e na displasia também se observa esse crescimento excessivo celular. Entretanto, as células já apresentam a perda de forma e você observa uma perda do rearranjo estrutural do tecido. Essa é uma condição que pode se tornar câncer, apesar de ser ainda um tumor benigno, e merece ser acompanhado pelos especialistas quando se detecta no exame de biópsia. Entretanto, o caso mais severo de displasia é o carcinoma in situ, onde as células malignas ainda estão contidas em uma área específica do tumor. E essas células do carcinoma in situ podem se tornar mais invasivas, invadir o tecido adjacente e invadir a corrente sanguínea para metastatizar em sítios à distância. Então, esse processo de oncogênese, ou a formação do câncer, é desencadeado pelo acúmulo de mutações que vão transformar um tumor benigno, que é localizado e não invasivo, em um tumor maligno capaz de invadir os tecidos adjacentes. Isso se deve ao acúmulo de mutações em genes supressores de tumor que vão potencializar a proliferação celular, mutações em genes de reparo que vão ativar a instabilidade genômica, além das mutações que ativam proto-oncogenes, e tudo isso junto culmina com esse aumento de proliferação, invasividade e potencial metastático desses cânceres. Uma das principais teorias para explicar como um tumor primário se torna altamente invasivo e metastático é a transição epitélio-mesênquima. Então, na transição epitélio-mesênquima, uma célula epitelial do tumor ela vai mudar as suas características para uma célula mesenquimal, similar a um fibroblasto, e essa célula mesenquimal é capaz de migrar, digerir o substrato e invadir a corrente sanguínea, se disseminando para sítios alvos, onde se formam as micrometástases que progridem para formar as macrometástases. Temos então que nesse processo de transição epitélio-mesênquima, uma célula epitelial polarizada, ou seja, apresenta um polo basal, um polo apical, as junções celulares que mantêm esse epitélio unido, essa célula epitelial vai perder essas junções e se transformar numa célula mesenquimal, ou seja, similar a um fibroblasto, e apresentar uma alta capacidade migratória invasiva, podendo então invadir a corrente sanguínea e colonizar os sítios alvos metastáticos. Os estudos mais atuais sobre o câncer mostram que existem dois tipos de transição epitélio-mesênquima que podem ocorrer durante a metastatização.
Primeiro é a transição epitélio-mesênquima completa, como apresentei anteriormente, que a célula vai adquirir essa capacidade mesenquimal de invadir o substrato, invadir a corrente sanguínea e formar o foco secundário. Por outro lado, existe o tipo de transição epitélio-mesênquima incompleta, em que as células não necessariamente se tornam células mesenquimais, mas já têm a capacidade de migrar e invadir os tecidos adjacentes. Independente desse tipo de transição epitélio-mesênquima, quando esses tumores atingem os sítios secundários, eles retornam à sua característica epitelial, um processo chamado de reversão epitelial. Até o momento eu falei de características celulares do tumor, que são características intrínsecas, que podem ajudar a prever se esse tumor vai ter uma característica mais agressiva, invasiva e maior capacidade de formar metástases. Entretanto, existem outras características do tumor e do seu microambiente, porque o tumor está imerso em um microambiente formado por outras células. Nessa figura a gente tem representado esse tumor invasivo que está imerso nessa matriz extracelular, circulada por vasos sanguíneos e que apresenta diferentes tipos celulares como fibroblastos, adipócitos, macrófagos, neutrófilos. E todos esses tipos celulares, ao interagirem com esse tumor, eles são capazes de modular uns aos outros, potencializando então essa capacidade invasiva e metastática tumoral. A análise dessas diferentes características histopatológicas dos tumores é capaz de predizer então o seu comportamento através do estadiamento tumoral. Por exemplo, nessa figura relacionada com melanoma, a gente observa que tumores do grau 3 apresentam uma menor chance de sobrevida do paciente porque são tumores mais agressivos, quando comparado com tumores do grau 1, que são tumores menos agressivos. Nessa outra figura, a gente observa a correlação do câncer com a prevalência de alterações genéticas. Então, como eu disse inicialmente, o câncer é causado por alterações genéticas, e a gente observa nesse gráfico que quanto mais idoso a pessoa fica, maior a chance de desenvolver câncer de colo e mama, devido ao acúmulo de alterações genéticas nas pessoas mais idosas. E como essas alterações genéticas se acumulam no nosso organismo? Então, vários agentes causadores dessas alterações genéticas, como vírus, a radiação ionizante, radiação ultravioleta ou químicos, fazem com que ocorram alterações na estrutura do DNA que podem ocasionar o câncer. As alterações genéticas mais importantes para o desenvolvimento do câncer são aquelas que alteram o nível de proliferação celular. Por exemplo, alterações em proto-oncogenes que, quando mutados, viram oncogenes, que são aqueles genes que induzem o câncer. Nessa figura esquemática, temos mostrado uma célula normal, que é uma célula responsiva à presença de fatores de crescimento, que desencadeiam sinalizações intracelulares para ativar a proliferação celular. Então, uma célula normal precisa de um estímulo para proliferar. Por outro lado, quando ocorrem mutações em proto-oncogenes, estes se transformam em oncogenes. A ativação de oncogenes faz com que uma célula normal não necessite mais de sinais de fatores de crescimento para proliferar, então ela já apresenta intrinsecamente a capacidade proliferativa ativada, o que vai gerar essa proliferação excessiva e o câncer. Além disso, existem outros genes, chamados de genes supressores de tumor, que apresentam atividade antagônica ao efeito de um oncogene. Então, genes supressores de tumor são aqueles que inibem a proliferação celular. Aqui representada uma célula normal, e geralmente no câncer existe a inativação desses genes supressores de tumor. Um dos genes supressores de tumor mais conhecidos e mais comumente alterados no câncer é o P53, que também é conhecido como guardião do genoma. O P53 é uma proteína responsável por detectar a presença de danos no DNA e quando esses danos são excessivos, ele promove a morte celular programada desta célula, impedindo assim que este dano no DNA seja propagado para as linhagens filhas. Por outro lado, quando o P53 está mutado, essa proteína é defeituosa, sendo incapaz de detectar o dano do DNA e vai promover a instabilidade genômica celular, o que potencializa o processo do câncer. Uma outra forma de estudar o câncer, além das alterações moleculares, são os estudos populacionais que nos dão bastante informações sobre a prevalência de câncer. Por exemplo, nesse mapa mundi, mostrando lugares onde há maior incidência de câncer, a gente observa que,
países como a Austrália apresentam uma alta incidência de câncer de pele, países como o Reino Unido, uma alta incidência de câncer de pulmão, países como o Japão, uma alta incidência de câncer de estômago, e os Estados Unidos, uma alta incidência de câncer de cólon. E por que será que isso acontece? Aqui temos duas figuras interessantes que vão nos ajudar a entender o porquê dessa discrepância. Como eu disse anteriormente, os Estados Unidos são um país que apresenta uma alta incidência de câncer de cólon, diferentemente do Japão. Entretanto, quando famílias japonesas se mudam para os Estados Unidos, elas apresentam um aumento na incidência de câncer de cólon. Por outro lado, quando falamos de câncer de estômago, que é altamente prevalente no Japão, diferentemente dos Estados Unidos, que apresenta uma baixa incidência de câncer de estômago, as famílias japonesas que se mudam para os Estados Unidos apresentam uma redução na incidência de câncer de estômago. Isso demonstra que não é somente o componente hereditário da população que vai determinar a prevalência de um tipo ou outro tipo de câncer, mas também a presença de fatores ambientais que podem influenciar e modular a incidência do câncer. Dentre os diferentes agentes causadores de câncer conhecidos, o tabaco ou cigarro é a principal ameaça à saúde pública. Então, a fumaça do cigarro contém mais de 20 substâncias cancerígenas e estima-se que 1 a cada 3 mortes causadas pelo câncer estejam relacionadas ao cigarro. Então, essa fumaça do cigarro não somente está associada ao câncer de pulmão em si, mas também ao desenvolvimento do câncer de boca, de laringe, esôfago e estômago, sendo então o cigarro a principal causa única de câncer no mundo. Além do tabaco, outro fator de risco para o câncer é o álcool. Então, nessa figura a gente tem representado que tanto o consumo de álcool como o consumo de tabaco aumenta quase em 10 vezes a incidência de câncer de esôfago, e quando esses dois fatores são combinados, o tabaco e o álcool, a chance de desenvolver câncer de esôfago vai para 40 vezes. Então, no final, como que a gente se previne do câncer? Sabendo que existem esses agentes carcinogênicos como o álcool e o cigarro, radiação ultravioleta, alguns tipos de vírus e bactérias, a gente tem que minimizar a exposição a esses agentes carcinogênicos. Essa é a única forma que temos de prevenir o câncer. Eu utilizei como fonte dos slides da aula de hoje informações do National Cancer Institute, que é o Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, e o link do site está aqui abaixo. Se você gostou do vídeo de hoje, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe o nosso vídeo e nos siga no Instagram, @ediçãogênica. Obrigado e até a próxima!